Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz Delas Podcast. Eu sou Franciele Costa, estou hoje aqui com duas mulheres fantásticas, Patrícia Villanueva, ela é empresária no ramo de eventos, e também com a Loisete Dornelles, que é CEO de uma escola de idiomas, a British and American. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço, né, a presença de vocês aqui no podcast, dedicar esse tempo, compartilhar, né, um pouco da história de vocês e também, né, do conhecimento da área profissional. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Para a gente dar início aqui no podcast, vamos, né, contar um pouquinho sobre a história de vocês, né? Quem são e o porquê que vocês, né, trabalham hoje na área em que vocês atuam, né? O que foi que motivou vocês a trabalharem com evento, com idiomas? Podem ficarem à vontade. Pode começar. Bom, eu sou gaúcha e o meu marido, eu sempre quis a área de educação, mas não na gestão como eu estou hoje, porque minha formação é educação física, então eu sempre quis ser professora, sempre quis trabalhar nessa área. Aí meu marido foi trabalhar como numa empresa, uma escola de inglês em Porto Alegre, e eu era funcionária pública. E essa empresa fez uma proposta para ele e meu cunhado trabalhar em outra cidade, Maringá. E eles foram aceitar esse desafio e eu fiquei em Porto Alegre, né? Nunca me imaginei trabalhando com eles. Aí a vida vai colocando as coisas no caminho da gente. Aí tive meu filho lá, daí fui morar em Maringá e comecei a trabalhar na escola, meio período, porque eu tinha que cuidar dele, né? E eu fui me interessando, me apaixonando, entendendo mais. Depois nós fomos abrir uma franquia lá em Campinas. E eu não me adaptei com Campinas. Eu não gostei da cidade há muitos anos atrás e resolvemos ir para Curitiba. Aí em Curitiba foi a primeira British, que antes era uma empresa, outro nome, né? Que não está mais no mercado. E aí nós abrimos a primeira British and American. Foi um desafio muito grande para mim e para o meu marido, que nós fomos a primeira que abrimos no Brasil. Em Curitiba, sem nada por trás, sem nenhum suporte. O suporte era básico. Mas como a gente tinha muita vontade de trabalhar e muito amor pelo que a gente estava fazendo, quando eu me vi, eu estava dentro dessa área da educação e hoje sou gestora e participo de tudo o que acontece na empresa. E só para dar uma observação sobre o que você está falando, né, Loisete? Foi há quantos 28 anos. 28. Não, a British tem 28 anos, sim, mas essa empresa já tem 30 anos. Entendi, mas vamos lá, né? 28 anos atrás era muito diferente de hoje. Totalmente. Hoje a gente entra nas redes sociais e a gente vê, né, tipo, pessoas que dão mentoria, dão todo esse suporte para iniciar uma empresa de escola de idiomas, né, que dá todas as áreas, né, ele dá essa consultoria, mentoria, então é muito diferente, né, totalmente, aquela época com o hoje. Só que como a gente não tinha comparações, nós não tínhamos como olhar para a esquerda, para a direita ou para trás, a gente só olhava para frente. Então nós confiamos muito no nosso trabalho, no trabalho da equipe, quando a gente foi formando. E hoje, analisando assim, se você fosse pensar nos dias de hoje, jamais a gente teria feito o que fez. Por isso que às vezes é bom você não saber o que pode te atrapalhar, né? Você tem que colocar aquele planejamento ali no seu trabalho, baixar a cabeça e trabalhar. A gente não olhava para os lados. Hoje, por exemplo, se a gente olha para o concorrente, eu procuro não olhar, né? Porque a gente acaba fazendo comparações, mas é muito bom saber o que está acontecendo. Mas naquela época não tinha, nós éramos assim os únicos desse inglês mais rápido. Tinha as escolas tradicionais, mas dessa modalidade, dessa metodologia, éramos só nós no mercado. Interessante. Patrícia, e a sua história? Bom, eu morei muito tempo fora e voltei, não sabia o que fazer. E minha irmã tinha começado a trabalhar com eventos, fazendo mais organização de eventos, né, a parte de decoração, contratando bufês. E como eu voltei, não trabalhava, estava procurando fazer alguma coisa. Ela que me deu uma dica. Ela disse assim: ai, Paty, eu acho que você podia, né, trabalhar com locação. E eu nem sabia do que se tratava. E eu falei: mas você aluga de alguém? Sim, alugo. Então me leve nessa empresa para eu entender o que é. Bom, foi incrível, porque quando eu entrei na empresa, eu olhei assim, eu entendi absolutamente tudo
E ela disse, só que é para fazer isso, mas com melhor gosto, uma coisa um pouco mais moderna, mais diferente, porque o material que existia para locação, né, voltado para alimentação e bebida, era uma coisa assim muito antiquada, né? Então, quer dizer, estavam pipocando novidades e ninguém tinha acesso no mercado, né, para locação. Às vezes até com dificuldade de compra mesmo. E aquilo deu um estalo, porque eu gosto de decoração, eu gosto de administração e gosto muito de gastronomia. Então, quer dizer, foi algo assim que juntou tudo numa coisa só, e eu comecei bem pequenininha, né? Mas se não fosse minha irmã passar essa dica, nossa, eu não sei se um dia eu estaria aqui, mas a partir do momento ali foi realmente assim, deu um estalo e eu me encantei. Que legal. Mas sobre começar pequeno, Patrícia, eu também já tive empresas e eu acho muito importante, muitas vezes as pessoas pensam assim, se eu tivesse um valor X para já começar com tantos funcionários, mas a gente tem que entender que quando a gente começa ali, né, que nem, por exemplo, é uma empresa familiar, né, então é você, o teu esposo, né, a família ali e tal, e vai um passo de cada vez, você vai entendendo todos os processos e você vai expandindo junto à empresa, né. Agora, muitas vezes, quando você já começa com 2, 3 passos lá na frente, você se perde. Porque você não tem ainda essa expertise, né? Suporte financeiro. Exatamente. Então, assim, é muito importante, né? Ter essa visão do começar pequeno, né? Por conta de todo esse aprendizado. Mas também, quando a gente foi analisar o tipo de negócio, eu cheguei à conclusão que era possível começar pequeno. Não é um tipo de negócio que eu dependia, assim, de uma estrutura absurda. Não, né? Lógico, eu não podia ficar só muito pequena, porque isso não traz retorno, né? Mas é algo, assim, um tipo de negócio que você, à medida que vai investindo, vai crescendo, né? Mas, assim, dá para fazer desta maneira. Não é um negócio que tem que nascer pronto e grande. Não, eu ali percebi e realmente deu certo. Muito trabalho. E como que foi esse processo? A empresa tem há quanto tempo, Patrícia? 16 anos. 16 anos. Como foi esse processo, né? Hoje a gente fala tanto nas questões das redes sociais, né? A importância de estar presente nas redes sociais, mas a gente também sabe que o que move a empresa, principalmente, é a indicação. Então, que nem a Loisete comentou, né, de olhar para o concorrente, sim, é importante você visualizar para você saber qual que é o diferencial que ele tem, que você precisa melhorar, né? Mas a gente tem que ter na cabeça que no fundo não é concorrente. A partir do momento que você faz o teu trabalho bem feito e você sempre busca, né, melhorias e como a gente comenta também a questão da expansão, você ir expandindo junto com a necessidade da empresa, porque a empresa ela te mostra, né? Ela quando ela começa a precisar crescer, ela te dá os sinais. E se você não fica atento a isso, fica só naquilo, aí você começa a perder. Exato. Né? Então, tem toda essa questão. E como foi esse processo, meninas, para vocês, dessa tecnologia, né, das redes sociais entrando e essas informações, a Loisete, por exemplo, né, você também, né, Patrícia, foi um momento de abrir a empresa que não tinha divulgação pelo celular, né, é a época da lista amarela, da lista telefônica, telefone público, divulgação em jornais, né? Mas e também a visita, o cliente, era a época disso, de você visitar o cliente, bater lá na porta, dizer, olha, eu faço esse tipo de trabalho, porque não existiam redes sociais, né? Quer dizer, nem o cliente tinha ideia de que você existia. Era bem complicado, mas hoje em dia eu tenho uma experiência que é impressionante. É o antes e o depois de um bom site no Google. No meu caso, o Google faz uma grande diferença.
O Instagram ajuda você sempre ser lembrado, também é um meio de acesso, principalmente para as mais novas gerações. Agora, a diferença é o Google e um site bem completo. É impressionante porque ele ranqueia sozinho, vai crescendo organicamente, se for bem feito. E custa muito trabalho, e inclusive passei por 3 sites que deram errado, e daí eu fui aprendendo o que dava errado, e fiz um curso para aprender o que eu tinha que exigir para que aquilo desse certo, porque a comunicação entre um profissional que não é de TI para o profissional de TI, meu Deus do céu, são planetas diferentes. Sim. Então você tem que tentar chegar no meio, tem que entender o que eles estão falando, para você também saber o que você precisa. Não precisa virar uma técnica, mas você tem que ter a noção do negócio. Mas faz muita diferença, né? No acesso do meu cliente ao tipo de negócio que eu tenho, aos itens que eu tenho para alocação, e também na comunicação, né? Hoje eu sou escrava do WhatsApp 24 horas por dia, mas é uma excelente ferramenta. Sim. Porque é comunicação, é imagem, é voz. Nossa, tem catálogo. O WhatsApp Business, né? Ele tem muitas ferramentas ali que as pessoas ainda desconhecem, né? Mas no teu ramo, por exemplo, ele te traz tudo que você precisa, né? Porque ali é a tua comunicação, e ao mesmo tempo é possível você ter um catálogo ali dentro, né? Porque como você comentou, é até importante a gente falar sobre isso, porque é muito... a gente fala tanto em redes sociais, mas de fato depende muito do ramo, depende muito do negócio, né? Então hoje a gente vai falar sobre roupa feminina, a gente já vai automático no Instagram, porque ali a gente sabe que vai ver as peças e tal. E aparece um monte pra você. Sim, aí quando a gente pensa escola de idiomas, questão de locações de utensílios para evento, é automático a gente pensar no Google, porque a gente já percebe que não é algo trabalhado tão a fundo ali, porque não é só a questão da imagem, né? Ali no Google a gente consegue ver a avaliação. Também. Então, eu particularmente utilizo o Google e gosto de pesquisar ali por conta das avaliações. Então, em comparar, né, as empresas de locações, está tendo nos últimos meses muita reclamação, né? A questão até do atendimento, que querendo ou não faz muita diferença também, né? Então a gente, então esse aqui não, vou nesse outro, né? A gente faz esse filtro, né? E como que foi, agora até uma pergunta pessoal minha, uma curiosidade minha, para vocês duas, como que foi esse desenvolvimento aí das mídias sociais, da tecnologia? Qual que vocês consideram o mais difícil? Lá no início, em que se divulgava por jornais, livros, revistas, ou hoje, que te dedica mais tempo, porque a gente sabe também que as redes sociais pegam esse tempo, né, pra gente estar ali dedicando, colocando conteúdo. Qual que foi mais difícil? Eu prefiro o outro. E eu vou dizer por quê. O outro ele era mais humanizado. Por mais que tivesse umas páginas amarelas, a pessoa pegava o telefone e o endereço ia te visitar. Ou por telefone ouvia a voz da pessoa, ou ia te visitar. E o que acontece? Na época, o investimento para as listas telefônicas era muito alto. Era um valor absurdamente alto. E não era todo mundo que podia colocar. Sim. Então, eu vou falar por mim, que a minha metodologia eu era a única no mercado. Tanto que em menos de 6 meses nós tínhamos mais de 700 alunos. Nós chegamos a ter 2.200 alunos e aí nós tivemos que nos organizar para o crescimento. Então, hoje, as redes sociais, elas disputam até com aquele curso de idiomas que custa X lá. Sim. Não vou falar valores, mas enfim. Hoje o valor, ele não é preço. E hoje as pessoas colocam o valor, o preço, tá? Antes a gente colocava o valor do negócio, o valor do que você está apresentando para o cliente. No caso, eu, aluno. Hoje,
a gente às vezes tem que disputar com o preço. Então, o que a gente faz? Traz essa pessoa para te conhecer. Claro que a rede social mostra a escola, mostra você, ele chega lá, não chega tão sem conhecer. E aí, você consegue mostrar o valor que o teu... Agregado. Exatamente. Então, para mim, foi bem difícil até essa transição. Nós demoramos bastante porque a gente queria ficar naquele mais humanizado. Foi um rompimento muito difícil. Tem muitos pontos positivos, mas tem os negativos, né? E muitas vezes as pessoas, não é nem por questão assim de, é que eu quero um mais barato, mas ela não saber a diferenciação, né? Tudo bem, esse é 100, esse é 200, mas por que tem essa diferença de valor? Tem diferença no conteúdo, né? Por que tem essa diferença, né? Exatamente, então... tem tudo isso, e não é somente nessa área, né? Eu também trabalho com projetos de interiores, né? Nessa área mais de design e arquitetura. E quando você passa, por exemplo, um orçamento de móveis planejados, e a gente sabe que tem várias lojas, vários valores, né? Então, você passa ali um valor X de uma loja e um valor Y de outra loja, a pessoa vai para o valor, mas aí você, ali como profissional, né, olha, tem esse valor aqui, mas as diferenças são essas, né? Essa daqui tem esse ponto positivo, essa daqui tem esse ponto positivo também, porque é sobre isso, né? A gente tem que pontuar o positivo e o negativo de cada um, e a pessoa ver na realidade dela o que vai ser o melhor para ela naquele momento, claro, né? Mas essa comparação, quando se trata da pessoa diretamente, ela não tem esse olhar, né, nas redes sociais. E eu gosto muito das pessoas conhecerem a nossa escola, porque uma das coisas que eu coloco, além de ser o material nosso, não é material de banca que colocaram a capa, é material todo elaborado e planejado por professores nossos. Nós temos professores. Várias escolas têm instrutores de ensino. É diferente. O professor não, ele tem o registro, ele tem a hora de atividade, ele tem descanso semanal remunerado, então ele é dedicado exclusivamente aos nossos alunos. É muito difícil ele ter outro trabalho, pode até ter, mas com o comprometimento de horário com a nossa escola. Então isso faz muita diferença. Eu tenho um professor lá que trabalha comigo há 13 anos. Assistente administrativa trabalha há 12, o comercial trabalha há 18. Sim. Então são pessoas, hoje tem alunos que já estudaram e estão voltando para cursos mais avançados, chegam lá, você está aqui ainda, você é fulano, você é ciclano. Então isso é muito importante também para a credibilidade, para a pessoa conhecer o ambiente. Com certeza. E Patrícia, como que foi? No meu caso é o oposto dela, né? Eu até, desde o início, eu sempre tentei ter um site bom, porque eu sabia que isso era muito importante, mas eu fiz um site bonito, só que o Google lê palavra, não lê imagem. Exato. Deu zebra. Daí fiz um concerto, quer dizer, foi um segundo site, que foi o concerto do primeiro, com remendo. Era melhor que o primeiro, mas não era bom. Daí fiz um terceiro, que a princípio deu tudo certo, deixei para fazer as fotografias ao final. O que deu tudo errado foi nas fotografias, ninguém queria consertar aquelas fotografias. Bom, sei que nisso se passaram aí quase 11 anos. E na pandemia, eu já tinha iniciado um site, já tinha feito curso para saber o que eu precisava exigir, qual era a melhor plataforma, tudo isso. Para fazer um novo site, e isso uns 2 anos antes da pandemia. Daí levou um tempo aquilo para ficar pronto, até que veio a pandemia. E daí na pandemia foi o trabalho que eu tive. Eu não tinha trabalho, não podia abrir a porta, não podia existir evento, né? Mas eu assumi um compromisso de fazer um novo site. E porque eu tinha que colocar as informações, né? Porque era eu que sabia, senão eu tinha que entregar isso pronto para a pessoa só digitar. Então, fazia eu. E até então, eu só vivia eu vivi bastante, fui crescendo mesmo assim, por recomendação dos clientes. Eram os clientes que nos recomendavam. Muitos. E eles diziam, mas como que você não tem Instagram? Como que teu site não é bom?
Falei, não, eu estou tentando, só que eu sempre muito trabalho, né? Eu sou uma pessoa que trabalha demais. E aí, mas na pandemia eu assumi o compromisso e fiz o Instagram, montei o site direitinho, até lançar, levou uns 6 meses para conseguir colocar todas as informações. Parece que não é tanta informação, mas tem lá muita coisa. E é um site que eu vou melhorando com o tempo. Então, eu sempre coloco fotos novas, coloco produtos novos. Se tem algum erro, alguma outra informação que eu posso colocar, eu vou atualizando. Então, assim, no meu caso, as mídias sociais... E é aquilo que eu falei, é o antes e o depois de um novo site, que ranqueia organicamente no Google. Né? Por quê? Porque ele está muito bem feito. Então, para mim, e tenho muita resposta que vem, né, através do site. A pessoa nem viu o Instagram, não viu nada. A partir no teu negócio, o seu ramo, a partir do momento que está bem alinhado o site, as informações do Google, né, do Google My Business, não tem o porquê da pessoa ir, porque até o Google My Business também tem a questão das fotos ali também, né, que você pode deixar ali, porque foto assim, ela é para um produto, para vender o produto, ou no teu caso, para a pessoa ter uma noção de, opa, deixa eu ver o formato das peças que tem, né, disponível. Será que é o que eu estou querendo? Ah, não, já vi ali que é. E vai lá. Até bem importante, porque no meu caso também existe todo tipo de empresa, né? Tem desde pequenininha, como tem gigantescas. Só que quando a pessoa entra no site e começa a navegar um pouquinho, ela já percebe o tipo, o estilo, né? Lá, se a pessoa clica na foto, tem a medida, a capacidade, de que material é feito, né? O meu é produto, é mais fácil, né? Não tudo bem, é um serviço, mas é um serviço que entrega produto. Não é algo que é, né? O teu é mais palpável. Exatamente. Visual. Então, e demanda também informações. O Instagram, por exemplo, a gente fala em Instagram porque é a rede principal hoje, né? Mas assim, o Instagram é algo que é para ser assim, ó. Então eu vi lá um produto que é para comprar, é para mim, então uma blusa, gostei, vou comprar, uma ação imediata, né? Agora o teu, por exemplo, legal, eu quero ver guardanapos, mas tem vários tipos de guardanapos, vários tecidos, modelos, formatos, enfim. E quando você entra no site, a gente já tem programado ali no cérebro que, então eu vou ver aqui, tá aqui o tecido, tá aqui o tamanho, o formato e tal. Então, assim, é algo que é bem diferente, né, do que a proposta do site é diferente do Instagram. Né? Então, exatamente. Por isso que tem essa importância de você também visualizar. É importante estar nas redes sociais? Mas qual que é o principal meio que realmente vai impactar e vai alavancar o cliente? É o site. Então, é no site que eu vou dedicar. E se ele vai o site, né? E o WhatsApp. E se ele vai pro site, é porque ele sabe que ele vai ter o tempo. Não é aquela coisa de Instagram, né? Ali ele já vai exatamente com o tempo que ele sabe que ele vai precisar e analisar. Exatamente. Mas quem tem muita pressa do Instagram ou até pelo próprio site, porque no site ele vai para o WhatsApp. Que também é um tempo maior que demanda do que o Instagram, porque daí ele passa a conversar diretamente com você. Exatamente. E você exclusivamente, né? Exatamente. Aí já é. Por isso que eu digo, é um desafio muito grande as mídias sociais, ainda mais com as outras que surgiram, né? Se a gente for pensar, são muitas opções. Muitas. Então, assim, a gente tem... Se você se dedica ao Instagram, vai ter um grupo que vai falar, mas e o Facebook? Que eu utilizo mais, porque são diversos perfis, né? Exatamente. E daí, se você dedica na rede social, Instagram, Facebook, mas e o site? E o Google? Então, são diversas opções hoje que nós temos, né, pro negócio, para a empresa e tal. Mas por isso que eu falo, é importante você ter essa visão. É importante estar em todos, né? Buscar estar no maior número possível, né, de mídias sociais, plataformas, mas você também ter o pé no chão e visualizar qual
que realmente vai fazer diferença para o teu negócio. Por exemplo, Pra você se uma dedicar a experiência ele. que eu tive quando eu iniciei, nossa, todo mundo recomendava fazer divulgação numa revista específica para eventos. Nossa senhora, eu lembro que eu tive que escolher, assim, eu precisava muito comprar richô que eu não tinha, né, para o meu negócio, ou fazer a publicação, porque o valor era bem alto, de uma página, assim, era muito alto. Correspondia eu comprar, assim, uns 6 richôs, que era uma coisa que ia me dar muito retorno. Investir na publicidade, né? Gente, retorno nulo, zero absoluto. Então, assim, quer dizer, fica fácil depois você, né? Quer dizer, você tem uma má experiência, ótimo, já descarta e vai passar para outra, né? Para outro meio, porque você sabe e vivem me oferecendo outros meios de publicidade, mas eu digo, gente, se não está focado para o meu cliente, que eu sei que tipo é, não adianta. Sim. Lógico, eu entendo a pessoa que quer fazer a venda daquela mídia, mas não interessa, porque eu já conheço muito bem o que pode ou não alcançar. Sim. E eu quero complementar isso aí, que não é agora por causa das mídias que não dá retorno para o nosso segmento. Antes também, para mim não dava. Não era, o meu nicho não dava. Então hoje tu pode até achar uma justificativa às mídias. Não, eu não sei se as pessoas, não sei o que aconteceu, mas a única revista que na época era a revista Veja e outras revistas mais, assim, nacionais, né? Mas assim, local, específica, para o nosso segmento não. E daí para essas outras revistas não era igual publicidade na televisão, né? Sim, exatamente. E a Patrícia comentou sobre a pandemia e me veio até uma outra dúvida. Como foi para vocês, né? Porque vocês são duas áreas que sofreram na pandemia. Como foi esse processo aí de estruturação durante a pandemia? Tudo bem, já tem 4, 5 anos, mas tudo é um aprendizado, né? E o bacana é que quando a gente faz podcast, para as pessoas terem essa visualização dessa experiência, né, de como que é ser empresária, ser empreendedora, né, os desafios que surgem. E como foi esse processo para vocês durante a pandemia? Para mim foi assim, eu lembro até hoje, 18 de março de 2020, nós tínhamos a festa do St. Patrick, que todo mês de março é comemorado, nós temos eventos. Estava tudo organizado. Na escola, tudo, as bandeiras, as coisas, chopp, tudo. Era umas 13h30 da tarde, estava voltando do médico, não me lembro, e eu escutei a minha funcionária, Loi, tá todo mundo cancelando a aula por causa do Covid, não sei o que é uma vergonha. Eu disse, calma, mas eu nem sei o que está acontecendo. Aí, de repente, em questão de 2 horas, do que ela me ligou, a gente fechou tudo. Era aquela, parecia assim, o pessoal, não sei se era parecia Copa do Mundo, que todo mundo indo para casa ao mesmo tempo, tudo fechando. E nós chegamos em casa, assim, com aquela ideia que no outro dia, 2 dias, estava tudo certo. Aí uns 3 dias depois a gente começou a se reunir, começamos a fazer reuniões online, que nem tinha o Zoom ainda, era só pelo Meet. Não, acho que nem era, acho que era o WhatsApp ali no Viva Voz, não me lembro. Em questão de 2 semanas a gente já estava com o Zoom para as reuniões, organizando todo mundo, fazendo reuniões. Aí começamos a colocar aula online, colocamos todos os funcionários de férias, todos. Começamos a fazer aula online, os alunos começaram a aparecer, as crianças não quiseram fazer. A gente começou a fazer eventos online e a gente mandava um motoboy na casa deles levar um pacotinho de pipoca com balinha, coisa e tal, e fazia tudo pelo Zoom. Uhum. Só que com aquela esperança que 3, 4 dias depois voltasse. Só que enquanto isso a tecnologia foi vindo automaticamente, não foi uma coisa pensada. Começou a vir o Zoom, começou a vir várias tecnologias, depois a gente começou a plataforma, daí nós começamos toda a parte das aulas agendadas pelo sistema, nada mais só o WhatsApp, não tinha mais telefone. E a coisa tomou uma proporção assim tão grande, que quando a gente viu estava inserido ali. E que nem eu te falei quando começou a escola, eu não consigo imaginar como que a gente conseguiu, do dia 18 de março, ingressar assim. Claro, a gente não podia, só a gente podia trabalhar, cada um numa sala, mas não podia abrir a escola, né? Sim. A gestora, ou a administração e o pedagógico podiam trabalhar e dar as aulas de lá.
mas sem os alunos. Mas foi uma tristeza assim, muito grande no início. Mas depois, com essa tecnologia, que a gente começou a ter o aluno ali com a gente mesmo, que online, o coração foi aquecendo e a gente começou a ter forças novamente para começar essa retomada. E hoje, a gente ainda está colhendo os frutos de uma coisa inesperada que ninguém podia imaginar, não importa o segmento que você tenha, não importa a idade que você tenha, você jamais poderia imaginar que fosse vivenciar uma situação dessa. Sim. Então foi uma coisa bem difícil emocionalmente, né? Claro, eu não recuperei meus alunos ainda, mas o meu processo está nessa procura. Mas eu acredito que o dela tenha sido bem mais desafiador do que o meu, né? Eu lembro também muito bem a data. O teu foi 18, nosso 14 de março. Foi o último evento que a gente atendeu. E segunda-feira foi só recolhimento. Daí a gente resolveu, eu falei, mas desde o início eu já tinha claro que não ia ser menos de 3 meses. Já quando começaram as notícias ali no meio de janeiro, em fevereiro eu já tinha feito até compras, né, numa feira, que eu compro bastante, e eu até, né, no início de março, porque a feira foi em fevereiro, e no início de março eu falei, nossa senhora, mas como estão entregando rápido os pedidos? Por quê? Porque todo mundo estava cancelando. Então, eu não tinha cancelado. E eu falei, não, eu vou assumir, porque eu vou continuar com o meu negócio. Só que, ponto número 1, você tem de estar preparada financeiramente para qualquer adversidade. E eu lembro lá no início, no primeiro ano que eu estava começando, estava conversando com uma amiga, advogada, e ela disse, né, porque eu estava no início contando lá meus dramas, e ela disse, não, mas eu desde o início com o meu sócio nós fizemos um planejamento para ter uma reserva de 1 ano de despesas pagas, se fossem pessoais ou da empresa. Nossa, aquilo me chamou a atenção. Né? Então, desde o início, quer dizer, lógico, demorou muito tempo, levou 3 anos e meio para que a minha empresa começasse a pagar as próprias contas, né? Eu lembro que a primeira conta que ela começou a pagar sem eu precisar colocar nada, levou 3 anos e meio. E a partir dali, né? Mas só que eu tive que aguentar 3 anos e meio, né? Eu tinha vendido um imóvel, eu tinha... né, quer dizer, estava preparada para esse período, até foi mais longo do que eu imaginava, mas deu certo. Com 1 ano, meu Deus do céu, com 1 ano de negócio, eu tinha um absurdo de estoque parado e o meu faturamento era R$800. Meu Deus, eu queria chorar. Eu falei, nossa, será que eu choro, ou fecho ou continuo? Eu falei, bom, eu não vou fechar agora porque todo mundo... Era outubro, falei, tinha 1 ano, eu falei, todo mundo fala do final do ano, eu vou esperar para ver o que acontece, senão em janeiro, fevereiro eu fecho. Não, e em novembro e dezembro eu percebi que aquilo realmente dava um outro, e estão sempre crescendo exponencialmente, principalmente a partir de cada final de ano, que é quando está todo mundo desesperado, tem muito evento, e ficam buscando novos fornecedores. E então, assim, eu me preparei, né, tive que fechar, pintei, recebi todas as mercadorias novas, porque sempre a base do meu negócio foi ter novidades, né? Eu não trabalhar com material velho, né? Quer dizer, já velhos conhecidos de 15 anos, e não precisa, e sempre uma relação custo-benefício bacana, que não seja muito caro e também que não seja de má qualidade. E fechei, pintei ainda a empresa, né, porque eu falei, então é oportunidade, porque tinha que tirar todo aquele estoque para poder pintar, e fui aguentando. Então eu já tinha mentalmente que 4 meses iam tomar. Quando chegou em 4 meses, estava mantendo os funcionários, eu falei, esse negócio vai demorar mais tempo, vai para uns 8 meses. Daí demiti o meu primeiro funcionário, ainda aguentei mais 4 meses um segundo funcionário, que eu tive que mandar embora também,
e fiquei só com uma. E daí nós duas, éramos só eu e ela, e daí a gente só trabalhava quando aparecia alguma coisa, mas tudo era proibido. Teve épocas que não podiam se reunir nem 10 pessoas, nem que fosse da mesma família. Então, quer dizer, não existia evento. Era tudo absurdo. Quarentena. Né? Teve 3 lockdowns, então foi um período bem difícil. Mas no meio, ali no primeiro ano, ainda em 2020, eu trabalhei 40 dias. Até então, emocionalmente, tinha sido muito duro, porque eu falei, nossa, mas eu estou fazendo algo errado. Por quê? Porque eu não conseguia me adaptar. Não existia nenhuma tecnologia para me salvar. E aí, nossa, aquilo foi muito difícil emocionalmente. Mas daí em 40 dias... Não, mas daí evento que com o copo, prato, talher que você tem em casa. E aí... nesses 40 dias que a gente pôde trabalhar, e daí teve um segundo lockdown, né? Nesses 40 dias, eu percebi que os clientes voltavam. Quer dizer, eu não estava fazendo nada errado, era realmente... Só que assim, não é que eu não soubesse disso racionalmente, a questão era trabalhar isso emocionalmente, sim. Né? Porque você ficar fechado, não faturar nada, continuar com as despesas, com medo. E acreditar, tentando acreditar ainda no teu negócio, tudo isso é muito difícil. Sim. E nesses 40 dias eu percebi que não, né, meu negócio vai dar certo, quando voltar ao normal, eu não estou fazendo nada errado, lógico, tem coisas que eu posso melhorar, o site, o Instagram, uma outra coisa, fiz um curso através do Sebrae online, porque eles também iam fazer curso presencial, tiveram que mudar, fizeram online, e foi um curso fantástico, amei, que também me deu um suporte bem bacana, né, nesse início da pandemia. E daí, quando teve o segundo lockdown, eu já fui assim feliz. Eu falei, não, agora eu só tenho que esperar passar, né? Então, foram momentos complicados, mas que depois eu entendi. Só que, primeiro ponto, estar preparada financeiramente. Sim. Porque pode durar muito mais tempo do que você imagina. Então, não adianta ter para 1 mês, 2 meses. Isso não resolve. Tem que ser por um período longo. Bem prevenido. Mais do que nunca agora, né? Porque a gente não sabe. Não sabe nada. Mas a gente vê, né? Quantos processos tem, né? Tanto na nossa vida pessoal, como também é a questão do profissional. Né? E a gente passa por situações que jamais a gente pensava e que envolve financeiro, envolve emocional. Né? Então, o financeiro está ok, mas tem o emocional, né? A escola que sempre está repleta de pessoas e da noite para o dia, zero, né? E a gente não sabe o dia do amanhã, então daí começa a receber ligação, não vai vir, vai cancelar, e você fica, mas por quanto tempo que vai ser esse cancelamento? Esse cancelamento vai ser só dessa aula? E depois, será que vai cancelar o curso e a pessoa... Então, assim, envolve muita coisa, né? No teu caso, a questão dos eventos. Várias pessoas fizeram questões de live show, né? Os cantores e tal, para dar aquela animada para as pessoas, que foi um momento também... Aí também tem até a questão da saúde também, né? Que é dos nossos familiares ali. E muita coisa envolvida, né? Então, assim, tudo é um processo, aprendizado. E graças a Deus que a gente passou por tudo isso, né? E hoje, como que vocês trabalham essa questão, por exemplo, que a gente fala, né? Dos diferenciais dos concorrentes, das outras empresas. Por exemplo, na tua área, tem algum tipo de feira, por exemplo, que você vá lá e participa e vê tendências e também pode ter esse tipo de suporte administrativo, burocrático, publicidade, marketing? Eu sempre, desde o início, até fazendo uma comparação com o que existia, porque era a carência que o mercado tinha, né, do diferencial, porque tinha aquilo que todo mundo tinha, né? Quer dizer, eu falei, eu não vou ter o que todo mundo tem, porque senão só vai ser uma discussão de preço, né? Então, se eu não tiver um diferencial, não vou cair nessa. E nunca foi o objetivo.
Sempre foi a ideia ter, primeiro, acesso, não cobrar nenhum absurdo, né? É porque para a pessoa realmente é a democratização do evento. Até uma pessoa simples, que tem boa vontade, né? Quer fazer, não tem tanto dinheiro, não pode pagar um produtor, um decorador, um florista. A pessoa pode ir lá com um pouquinho de dinheiro fazer um pouquinho de diferença no evento, deixar mais charmoso, ter mais cuidado, né, na escolha dos itens. Então, sempre foi a escolha dos itens, sempre foi a questão de ter novidades. E hoje em dia até as pessoas ficam à espera, ai que bom, já vem novidade porque eu quero, né? E as pessoas no que chegam, elas já querem alugar aquilo que é o novo, né? E até ontem mesmo atendi uma cliente, mas eu já usei esse prato, não tem outro no mesmo tamanho, mas olha, infelizmente não tem. Existe um limite, né, para atender, né? E até físico, espaço físico, porque tudo isso é quantidade, né? Eu não tenho lá 10, 20 de cada, eu tenho 300 de cada, às vezes até, dependendo do item, tem 1000 de cada. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é os pedidos todos serem dentro de um sistema, um programa específico para locação. E é impressionante, assim, as pessoas faziam na mão, com papel carbono, ainda fazem, algumas empresas ainda fazem. Gente, eu lembro no início, assim, eu não conseguia mais escrever, porque era tanto que eu tinha que escrever, eu tinha até dor no braço. Eu falei, não, é para já. Tinha 2 anos de empresa, eu falei, não, é para já. E comecei a pesquisar com outras empresas, porque em Curitiba ninguém tinha. De São Paulo eu tive que perguntar, olha, qual que você recomenda, né? E é com quem eu trabalho até hoje, mega recomendo. E faz às vezes de um funcionário, né? Quer dizer, porque ele sabe, indica lá né, se está reservado, quanto tem em estoque, né? Você inclui no estoque, ele também retira do estoque. E esse é um ponto, e também sempre ter isso das mídias sociais, né? Apesar de eu ter demorado bastante, não é que eu nunca tenha tentado, foi difícil, foi acertar, porque, por exemplo, para o Instagram, eu já vinha há anos procurando um profissional que não me cobrasse uma barbaridade, né? Que eu pudesse pagar, que entregasse, né, um produto bacana, assim, né? Quer dizer, um acompanhamento do Instagram que eu gostasse, porque assim, se fosse por preço, nossa, eu teria feito com qualquer um, mas meu Deus do céu, aquilo quer dizer, se for comprar plataforma e fazer ali de maneira simples, aquilo eu faço. Eu queria algo um pouco melhor. E foi difícil achar um profissional. Ou era muito básico, ou era muito sofisticado. Daí agência, né? Lógico, pelo tamanho, por tudo que entregam. Mas eu não precisava daquilo tudo, né? Então, foi difícil achar ali um meio termo. Né? Foi difícil encontrar, mas daí, então, tudo isso, assim, o tipo de produto, o suporte interno através de um programa e as mídias sociais sempre foram assim que eu tinha claro que tinha que ter. Com certeza. E Loisete, como foi para a escola? Então, nós também, o que nós, baseado nisso aí, de fazer tudo à mão, né? Muito interessante isso, porque o número de funcionários que nós tínhamos era enorme. E conforme a gente foi automatizando e fazendo, as coisas foram reduzindo o trabalho à mão, a gente reduziu bastante o número de funcionários e é um desafio muito grande você trocar, né, o funcionário pela máquina. Mas foi necessário, pela agilidade. Então, hoje, por exemplo, nossos alunos, antes era tudo emitir o recibo, fazer tudo. Agora a gente tem um link de pagamento que a gente encaminha para ele, ele paga aquele comprovante, é o próprio comprovante dele. A gente emite a nota fiscal tudo online, manda para o e-mail dele, antes tinha que imprimir, tinha que fazer manual. Entregar em mãos? Tinha que entregar em mão, a pessoa ficava esperando. Era carbonada no início, os recibos eram 3 vias.
Então, um era para o aluno, a segunda para o caixa, a terceira para o controle. E aí depois tinha... Então, era o mesmo trabalho sendo feito 4 vezes. Pela recepção, pela conferência, pela auxiliar e depois por mim. E depois voltava todo o processo. Daí emitia nota fiscal, conferia se estava tudo feito. A digitalização, a marcação de aula, toda online. No início, lá antes da pandemia até era manual, depois já foi, mas não com essa tecnologia de hoje. E a conclusão toda que a gente chega é o seguinte, a gente tem que estar preparado para tudo. Mas quando chega a água bate aqui, você tem que ter a capacidade e o discernimento de saber que você tem que nadar. Porque imagina se nós tivéssemos naquela época entrado num casulo. A gente não teria sobrevivido. Muita gente faliu por 2 situações. Porque não estava planejado financeiramente e porque não teve, não vou dizer coragem, porque coragem é estrutura emocional. Porque emocional, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando tudo passou, aí o emocional me pegou. Mas fui devastada. Mas assim, ó. Mas depois que a coisa se levantou, que estava tudo funcionando, aí acho que o meu cérebro assim, agora eu vou te dar o direito de você chorar, de você fazer o que tinha que fazer. Mas também foi rapidinho, né? Não pode ficar muito... Não, enxuga as lágrimas e vai, mas assim, com aquela certeza que você trabalhou, que você conseguiu, que você vai continuar. Porque assim, ó, eu vou falar uma coisa, o teu segmento, ele pode não ter recuperado no tempo ali, digamos assim, mas agora você voltou, né? Não, depois até como também faliram muitos, né? Quando retornou, meu Deus do céu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Foi uma avalanche, porque era uma demanda reprimida absurda, porque tinham casamentos, formaturas de 2 anos inteiros pagos e que tinham que acontecer 2 anos atrasados e mais daquele ano, né, que seria 2022. Então, 2020 não houve, 2021 e ainda eram os eventos de 2022. 3 anos em um só. Na verdade, teve que ser em 1 ano e meio, porque ainda teve que ser ainda em 2023. Foi assim, meu Deus do céu. E a conclusão é essa. Tu vê que nós somos 2 segmentos completamente diferentes, mas a gente sentiu as mesmas dores, a gente tem as mesmas angústias, só que cada um sua situação ali. Mas não mudou nada no de várias pessoas. Sim. Da pessoa que tinha loja de roupa, menos determinados segmentos que explodiram, né? Sim, o meu, por exemplo, de imóveis planejados e projetos foi um boom. Todo mundo a gente não deu conta. Era muita gente entrando em contato e a gente fazia projeto, daí foi tudo para online, para as reuniões online, apresentação online, mas fechava, ia para produção e era uma loucura assim durante a pandemia. Então olha a diferença. E eu não tive esse processo durante a pandemia de sentir o emocional. Mas porque teve meus pais, filho, mais parentes, teve falecimento na família, mas eu não tive esse tempo de viver isso. E eu não peguei Covid, né? Então, foi ali de 2020 a final de 2022, sem parar. Aí, quando as coisas começaram a voltar ao normal, que o ritmo deu uma diminuída, aí que eu fui me permitir sentir. Viu como é interessante isso? Exatamente. Então, assim, a gente conversa e a gente para analisar, né, o quanto que é diferente, no caso de vocês, um segmento, mas as mesmas dores, daí para outro segmento não muda, né? Questão de para quem é do ramo alimentício, né, também não impactou. Impactou bastante. Impactou, porque existem 2 de fornecedores de alimentação. Tem aqueles que já existiam com a estrutura de delivery, esses que já tinham a estrutura pronta, ainda que fosse pequena, meu Deus do céu. É verdade, eles então, eles até diziam assim, eu por mim a pandemia não deixaria de existir. Eu ouvi de 2 clientes.
Por quê? Porque eles já tinham isso, né? Quer dizer, era o perfil do atendimento deles antes. E aqueles que tiveram que criar depois, a maior parte não conseguiu, porque era muito caro para manter, para uma pouca demanda, né? Eles tentavam e muita gente não soube. Nossa, no setor de alimentação, muita gente deixou de eu quis dizer, existir. tipo, no alimentício, por exemplo, supermercado, né? Não, nesse sim. sentido. Mas nesse outro aspecto aí, porque é que nem a gente fala, né? A gente fala de um segmento, mas na verdade tem várias ramificações dentro dele. Né? Teve, como dizia, o dinheiro mudou de mão, o problema mudou, a situação, não é a vitória, mas a maré virou para determinados, né? Exatamente. Então ela mudou, mas ela estava ali. Ela não sumiu, né? Sim. E, bom, a gente já está chegando, né, no final do nosso episódio, a gente fala bastante, né, e o tempo passa muito rápido. E eu gostaria que vocês falassem agora, antes da gente finalizar, como foi e como vem sendo, né, vocês conciliar a vida pessoal de vocês com o trabalho, né? Pensando nas mulheres que estão nos assistindo, que são empreendedoras, empresárias, muitas vezes estão num momento de dificuldade, né? Então, assim, a questão de conciliar a vida pessoal com a profissional, que hoje a gente sabe, né? Nós mulheres estamos na sociedade tendo um espaço muito maior hoje, né? De oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente nunca deixa, né? De ser mãe, de ser esposa, de ser filha. E então, assim, a gente carrega várias atribuições junto conosco, né? Várias responsabilidades. Então, como que é esse processo para vocês e o que vocês deixam de conselho também, né, para essas mulheres que estão nos assistindo? Bom, na verdade, o que eu acho muito importante eu sou uma pessoa que trabalho muito, né? Tem que ter uma atenção até para o cuidado pessoal, né? Porque o trabalho às vezes é tão avassalador, te toma tanto tempo que você não tem tempo para os outros e nem para você, né? Então isso, só que para você também conquistar que o teu trabalho tenha sucesso, você tem que se dedicar muito. Não adianta acreditar que eu vou abrir um negócio e vou colocar lá alguém para cuidar. Não é assim que funciona, e a não ser que seja um negócio de bilhões, que daí você sabe que não é você que vai lá, sei lá, perfurar o petróleo, né? Quer dizer, é toda uma cadeia, é diferente. Agora, se você é um negócio, um pequeno empresário, você tem que se dedicar, você tem que estar presencialmente, junto, acompanhando com os funcionários, dando exemplo, né? Não adianta você dizer para o funcionário, pedir que ele faça uma atitude se você não faz. Então, assim, tem que se dedicar muito para conseguir ter sucesso, tem que ter autocontrole, que eu acho uma coisa muito importante, cuidar das finanças, não pode confundir o que a empresa arrecada com o que é dinheiro que você pode desfrutar na sua vida pessoal, são coisas separadas, mas eu acho que existem certos momentos que a gente consegue realmente dividir todas essas atividades, né? Dar atenção ao filho, ao marido, à família, aos amigos também, que são muito importantes, né, cuidar ainda assim do trabalho, mas existem momentos que não tem possibilidade. Eu, né, tenho um exemplo, eu faço exercício o ano inteiro, chega ali em novembro e dezembro, é tanto trabalho, mas é uma época, eu já sei, tenho 16 anos, é sempre isso. Eu deixo de fazer exercício, eu deixo de fazer qualquer outra coisa, eu não pinto cabelo, eu não corto cabelo, eu não faço nada, eu só trabalho, né? Eu acordo, como, vou trabalhar, volto para casa, como e durmo. E no dia seguinte é a mesma coisa. Mas é um momento e todo mundo sabe.
Mas depois, em janeiro, eu até digo, em janeiro então eu vou compensar, vou encontrar os amigos, a família, né, vou cuidar do meu filho. Então, isso eventualmente você tem que dizer assim, não, eu preciso do meu espaço. Mas também, eventualmente, você tem que dizer assim, não, nesse momento a prioridade é a empresa. Eu não posso querer tirar férias no momento de maior movimento da empresa. É isso. Eu tenho uma rotina bem definida. Eu acordo 6 horas da manhã todos os dias. Eu tenho meus momentos que eu gosto do silêncio. Então, eu faço tudo ali, minhas orações, eu tomo meu café sozinha, eu tomo meu banho, 8 horas eu estou na escola. Aí, então, não tem aula ainda, daí eu faço todos os WhatsApp, tudo certinho. Eu não olho redes sociais de manhã. WhatsApp, assim, alguns que eu olho bem rapidinho, assim, se interessar, eu falo, eu respondo. O restante fica tudo para depois. Redes sociais eu quase não sigo. Eu deletei um monte de pessoas, um monte de coisa que tudo se repetia. Então, eu consegui ter o equilíbrio. Então, o meu trabalho é diferente do dela. O meu é mais de janeiro a novembro, né? Então, dezembro eu tinha uma série de 10 dias, volto. Meus filhos já são grandes, mas mesmo assim a gente tenta manter pelo menos o almoço todos juntos, mais por uma situação deles do que minha. E à noite a gente chega, conversa, bate papo. Meu marido diz, vamos conversar tal coisa, ele trabalha comigo. Eu assim, se for de trabalho a gente não conversa. Porque dependendo, então eu tenho mais isso aí para contornar. Que ele quer conversar sobre trabalho, esse assunto não entra. Esse assunto é amanhã. Aqui é família. Então é uma coisa bem desafiadora. Você também trabalha com o seu, né? Não, na verdade eu sou separada hoje em dia. Na época que eu iniciei, né, tive bastante apoio do meu ex-marido, tudo isso, mas hoje somos separados. Mas meu filho trabalhou comigo, mas agora ele vai terminar a faculdade e voltou agora de intercâmbio e ele quer e eu também quero para ele que ele nem trabalhe na empresa para que ele saiba como é a vida lá fora. Então assim, eu tenho assim, hoje em dia sou eu e os funcionários. Né? Eu como tenho esse desafio e eu também, os meus filhos, eu tenho a minha filha que me ajuda a trabalhar das 10 a 1 para eu fazer meu treinamento na academia e me ajudar. Depois é comigo. Mas não é legal, assim, trabalhar com família. Não é que não é legal, mas não é bom para eles. Eu quero que eles tenham, por exemplo, meu filho tem outra profissão, minha filha está estudando. Eu quero que eles tenham, que nem você falou, eu quero que eles tenham outros caminhos. Se for isso que eu ia falar. Se for interesse futuramente voltar e assumir para que eu possa sair, serão bem recebidos. Mas nesse momento tem que explorar o mundo e analisar tudo que está ali fora. Então, hoje, eu consigo exatamente as três áreas da minha vida. Eu consigo contornar. Foi difícil no início, mas agora eu consigo. O importante é ter, né, a questão do controle, como você colocou, é ter essa organização, né, esse planejamento. A minha rotina é certinha. Exatamente. Então, e sábado e domingo eu não acordo à tarde também. Eu não gosto de acordar à tarde. Aí eu perco o lazer. Né? Daí eu perco o lazer, o tempo que a gente tem. Verdade. Bom, meninas, eu quero agradecer vocês por estarem aqui novamente, por compartilhar tantas coisas, né, vividas, experiências, seja pessoal como profissional. E eu gostaria que vocês deixassem, né, para quem está nos assistindo, a forma de contato com vocês, site, rede social. Fiquem à vontade aí para divulgar o trabalho de vocês. Então tá. Eu sou a Loisete, da Breeders na América. O meu arroba é @Loisete Dornelles. E da escola é @Breeders American Cristal. E estamos localizados no Shopping Cristal, ao lado do Coco Bambu. Venham nos conhecer. Obrigada. Bom, eu sou a Patrícia, da Garbo Locações. Se você precisa de utensílios para alimentação e bebida para o seu evento, você tem várias maneiras de nos contactar. Por Instagram, @GarboLocações, só que escreve Garbo Locacões, porque não pode escrever nem tio, nem o C cedilha. E o site ajuda bastante, que é www.garbolocacões.com.br, e lá vocês também encontram acesso por WhatsApp. Obrigada. Bacana, bom. Então vocês sigam ali, né, a Patrícia, a Loisete, entrem em contato caso vocês precisam e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!